Quem está hoje disposto a abrir o seu coração e bem-vinda ali a amiga da Valdeci, hein? Ou não? Qual que é o nome dela? Jane. Jane, é muito bem-vinda. Te abraçamos no amor de Cristo. E você continua a estar conosco sempre, em nome de Jesus. Deus vai falar ao teu coração hoje. Deus vai falar aos nossos corações hoje. O Jefferson e a Rosiane também são amados do Senhor. Logo estaremos apresentando também. Glória a Deus, aleluia, santo. Vamos continuar, hoje é o último domingo do mês de maio, mês das bênçãos. Hoje é o último domingo, dia 25 de maio, e vamos estar falando a respeito do tema desse mês de maio, que é fluindo na mente de Cristo. É forte, né? Fluindo na mente de Cristo, exige de nós fluirmos nessa verdade que nós já temos. A palavra diz através do apóstolo Paulo que nós temos a mente de Cristo. Isso é poderoso, isso é glorioso, isso é sobrenatural, isso é grandioso para nós fluirmos através dessa mente de Cristo. E hoje, dentro desse tema, nós temos então o nosso título hoje, o nosso tema de hoje, dentro do fluir da mente de Cristo: caráter e integridade. Caráter e integridade. Caráter é um conjunto de características e traços relativo à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. Não vou me delongar muito nessas definições, vocês podem procurar também ali no Google, vai googar a respeito disso. Integridade é viver de acordo com a verdade e os princípios de Deus. Viver de acordo com a verdade e os princípios de Deus, tanto nas palavras quanto nas ações, mesmo quando ninguém está a observar, porque Deus é que observa tudo. Muitas vezes fazemos ou cumprimos certas coisas porque alguém nos vê, mas o mais importante é que Deus está te vendo, mesmo no oculto, em qualquer lugar. Deus sonda mentes e corações. Então, nós temos aqui um exemplo de integridade a Deus, de duas mulheres, onde o Senhor Jesus foi na casa delas, de Lázaro, Marta e Maria. E disse a palavra no capítulo de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Não precisa, vocês podem estar lendo nas suas casas, depois eu vou estar lendo aqui, parafraseando. Servir ou estar aos pés de Jesus. Servir ou estar aos pés de Jesus e receber direção deles. Eu posso estar servindo, tendo atividade, ou estar aos pés do Senhor Jesus, estar na presença de Deus. Maria, disse a palavra, ficou sentada aos pés de Jesus, e Marta pediu para Jesus para que Maria lhe ajudara. Mas Jesus respondeu com estas palavras: Marta, estás preocupada e afanada com muitas coisas, mas só uma é necessária. A ordem com que colocamos as nossas prioridades revela o trono que nós estabelecemos na nossa vida. A ordem que nós colocamos, a prioridade, revela o trono
que nós colocamos nas nossas vidas, ou é em função das atividades, das correrias, ou estar na presença de Deus? De onde vai vir toda a direção, toda a estratégia, todo o funcionamento adequado para sermos prósperos? Disse Jesus: Maria escolheu a melhor parte. Você percebe que mesmo fazendo coisa boa, Marta estava aí para fazer a comida, para servir Jesus e todos os que estavam aí. Era uma causa boa, era uma coisa boa. Ela estava ocupada em fazer algo de bom. Mas olha o que Jesus disse: a Maria escolheu a melhor parte. Então, parece que não tem sentido. A comida era para Jesus, era para Marta, era para Maria, era para Lázaro e para todos os visitantes que estavam ali. No entanto, Jesus disse que estar aos pés de Jesus, estar na presença do Senhor, estar esse momento escolhido para estar diante de Deus é o mais importante. Não que as outras coisas não tenham valor e que não sejam boas. Então é importante nós tomarmos consciência hoje de não estarmos distraídos e perder o mais importante. Por pouco nós podemos estar distraídos por outras coisas e perder o mais importante nas nossas vidas, que é ter essa pausa, logo que nós acordarmos na presença de Deus. Então, esse mundo nos empurra para termos produtividade e resultado, e temos que correr atrás de produtividade e resultado, e corremos atrás dessas coisas, enquanto a paz fica sentado em silêncio. A paz está ali, e é na paz que nós recebemos a direção, é na paz que nós recebemos a estratégia, é na paz que nós recebemos aquilo que nós precisamos realizar verdadeiramente. Então buscamos soluções quando na verdade a solução já está ali. Mas como a nossa mente, há tanto barulho, viu Mateus? Há tanto ruído, nós não ouvimos a direção de Deus. Nós não conseguimos perceber aquilo que Deus está falando para nós, sermos uma pessoa abençoada e tudo que nós fizermos possa prosperar, porque no meio do barulho nos sentimos impulsionados a correr, a fazer, a executar. Mas é isso que Deus está te dizendo para fazer? É isso que está Deus te direcionando para você fazer? Se tão somente você desse um espaço para Deus, então você vai receber a direção correta, a sabedoria, a revelação de aquilo que você precisa, e não aquilo que você tem que fazer, mas aquilo que você precisa fazer. Você precisa aprender que se você não faz ou não dá tempo para Deus no princípio, acabará buscando Deus no meio do caos, no meio da situação difícil. Se no princípio você não busca Deus, você não coloca Deus em primeiro lugar, você vai buscar Deus no caos, na situação adversa, porque é isso que a falta de comunhão com Deus traz para a nossa vida. Já que nós não temos tempo para o Senhor, então Ele vai permitir que situações adversas nos envolvam, que através disso então nós vamos buscar a presença de Deus, para termos realmente direção na nossa vida. Não porque Deus não está ali,
Deus está ali, só que nós corremos atrás das coisas e nós não percebemos que Deus já está dando a direção. Com Ele está a direção, mas eu não tenho contato com Ele, então eu não tenho direção. Eu tenho contato com as minhas atividades, eu tenho contato com os meus compromissos, eu tenho contato com os meus afazeres, mas eu não estou priorizando a presença de Deus na minha vida. Vocês conseguem diferenciar que todas essas coisas, o fazer é bom, mas é importante termos prioridade para a presença, estarmos na presença de Deus, para dali partir aquilo que realmente vai verdadeiramente trazer bênçãos, porque nem tudo que nós pensamos fazer é bênção. Nem tudo a porta que se abre é aberto por Deus. Muitas vezes pensamos que é de Deus, corremos, enfiamos a cara e no final vai ser um prejuízo para a nossa vida. Então é importante todas as manhãs, antes de olhar o relógio, antes de olhar o celular, antes de olhar as mensagens, antes de qualquer coisa, você vai então estar numa pausa. Reconheça que Ele é o Senhor, que Ele está ali, que Ele é o teu dono e o dono desse dia. Ele é o dono desse dia, Ele é o teu dono. E então é importante ouvir, estar nessa presença, já que esse dia é dele e Ele é o teu dono. Você não pertence a você mesmo, você pertence ao Senhor, e esse dia foi Ele que te deu. Então é importante estar na presença dEle, porque a tua inteligência não é o suficiente para você realizar todas as coisas de uma maneira correta e próspera. A tua força não é o bastante. Então você reconhece que a tua inteligência não é o suficiente, a tua força não é o bastante. Então você está em silêncio, uma pausa diante de Deus, para que Ele comece a ministrar na tua vida, para que Ele possa te dar direção. Então esse dia vai ser dirigido por Ele, e no final você vai ficar satisfeito, feliz. Nem sempre aquilo que você está na presença dEle, nem sempre você vai ouvir uma voz audível, mas pode ser uma voz que você ouça, pode ser também uma paz que te envolve, pode ser uma ideia que vem dos céus ao teu coração, para que você possa realizar de uma maneira adequada e te traga então um verdadeiro resultado. Só que quem busca o Senhor sempre vai ter alguma coisa, porque Deus não despede vazio a um coração que busca Ele em primeiro lugar. Deus nunca vai despedir vazio um coração que busca Ele em primeiro lugar. As pessoas de sucesso que agradam a Deus têm uma disciplina invisível. Ninguém vê, ninguém percebe, ninguém sabe, mas Ele e Deus está aí em primeira hora, em primeiro minuto que abre os seus olhos, já está ali na presença de Deus. Obrigada, Senhor, obrigado, Senhor, por respirar. Este dia é um dia que te pertence, a minha vida te pertence, então me dá direção, me dá estratégia. Então é importante nós estarmos conscientes de um silêncio direcionado. Diga comigo: silêncio direcionado. É um silêncio, não somente você ficar em silêncio, mas é um silêncio direcionado.
não é apenas você não falar, mas é uma disposição para escutar a voz de Deus. Percebe que é um silêncio direcionado. Não é apenas eu não estar falando, mas eu estou ali para ouvir a voz de Deus. Seja me envolvendo com a paz, seja me dando uma ideia, seja ouvindo a própria voz dele, mas eu estou em contato com ele nas primeiras horas, nos primeiros momentos da minha vida que ele me dá naquele dia. Se você fica em silêncio, você descobre se aquilo que você vai fazer é por propósito. Se você fica na presença de Deus, nesse silêncio, você vai descobrir se aquilo que você vai fazer é por propósito ou é por pressão. Ou eu estou para realizar o propósito de Deus, ou eu estou por pressão, eu tenho que fazer aquilo. Então, até que ponto que realmente nós somos conscientes de que estamos sendo movidos pelo propósito ou por a pressão do dia a dia ou por a pressão dos compromissos? Se eu tenho compromisso com Deus, Ele se compromete em abençoar a minha vida. E tudo que eu fizer vai prosperar quando eu tenho compromisso com Ele. Não é apenas um ritual, eu vou estar na presença de Deus, mas não existe uma intenção de você ouvir a voz dEle. Então você faz para honrar a esse Deus ou para impressionar os outros? Se eu estou no propósito, buscando a presença dEle, eu estou honrando ao Senhor. Se eu estou na pressão, é para poder realmente impressionar os outros, para eu estar me movendo nos compromissos e não no propósito de Deus na minha vida. Então, não há sucesso que vale a pena se no final do dia você não fica em paz naquilo que você realizou. Não há sucesso que vale a pena, que vai valer a pena, se você no final do dia não está em paz. Continua aquela ansiedade, continua aquele turbilhão, aquela agitação, aquela preocupação. Mas se você for movido pelo Espírito Santo, no final do dia, que bom, glória a Deus, eu me movi na direção do Espírito, e eu estou satisfeita, eu estou contente por ter realizado a sua vontade. Porque o mundo pode te aplaudir, mas se Deus guarda silêncio diante de você, o que você realmente ganhou? Aos olhos dos seus chefes, aos olhos das pessoas, você pode ser aplaudido, mas se Deus está guardando silêncio, o que te serve o aplauso dos outros, se Deus não está te aplaudindo? Então o mais importante é o aplauso de Deus. Às vezes o inimigo não precisa te destruir, mas ele o bastante é te distrair. O inimigo não precisa te destruir, mas ele faz tudo para te distrair, ou distrair, não sei como é que fala, distrair ou distrair, é isso mesmo. Então ele faz tudo para nos entreter. E vem alguém que fala e fala e fala, e vem gente com mentalidade negativa, vem gente ali falando de toda a situação de violência, de crise que o mundo está passando, e uma série de situações, e você fica entretido e não percebe que você não está ouvindo as promessas de Deus. O importante é me mover pelas promessas de Deus e não me distrair por aquilo que o mundo está me oferecendo, através de um amigo, através de um parente, através de um vizinho, através da mídia. Mas
que discernimento fino que eu tenho para poder estar sincronizado, estar nessa frequência divina, que o meu coração esteja na frequência de Deus. Então eu vou me mover pelo Espírito Santo, e o pouco que eu faço vai trazer uma bênção tremenda. Por isso que a palavra diz que se você é dizimista, ofertante, ele diz que ele vai te dar uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Quer dizer, uma bênção, nem que seja pequeno, de aquilo vai vir uma bênção. É assim, então, quando eu estou na presença de Deus, vai vir uma bênção, e de aquilo vai crescer, vai se expandir, porque é Ele que está te dando, é Ele que está se movendo através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então não confundas atividade com propósito. Uma coisa eu posso ter atividade, realizar coisas, e outra coisa é me mover no propósito. Por isso este hábito de estar numa pausa na presença de Deus é muito poderoso, porque ao priorizar o silêncio, eu estou priorizando a minha vida no altar de Deus. Eu estou priorizando a direção de Deus para a minha vida. Eu estou priorizando, eu estou ali filtrando. E ao filtrar, você decide com clareza. Quando eu estou nessa presença, eu estou filtrando, eu estou na presença de Deus. E quando eu estou filtrando, então eu vou me mover com clareza. Não vou me mover confundido. Não vou me mover ansioso. Não vou me mover com medo. Mas vou me mover de uma maneira precisa, específica, para atingir o alvo. Atingindo esse alvo, as bênçãos correm atrás de você. Não é correr de um canto para outro, ansioso e desesperado. Se você flui dessa maneira, você não está nesse silêncio direcionado para ser movido pelo Espírito Santo. Porque a vontade de Deus, Ele não compete com o barulho. O mover de Deus é no sussurro. A direção de Deus é no sussurro. Ele fala suave, Ele fala manso, Ele fala ligeiro, tranquilo. E os barulhos são fortes nos nossos ouvidos. Então esses barulhos nos conduzem, nos pressionam, nos influenciam, e acabamos então correndo atrás daquilo que é atividade e não propósito. Alguém está entendendo? O que precisa ajustar, o que precisa soltar, o que precisa começar, o que você precisa ajustar, o que você precisa começar, o que você precisa soltar, você vai ouvir no silêncio, não é no barulho. Tem muitas coisas que é hora de soltar, tem muitas coisas que é hora de começar, tem muitas coisas que é hora de transformar, e aí você escuta a voz da ansiedade que traz confusão na sua vida. Então Deus te fala no silêncio. Hoje é o dia do silêncio, mas quando você fica mais na cama, mais 5 minutos, não é para dormir, é nesse silêncio direcionado para ouvir a voz de Deus. A pessoa muitas vezes se levanta atropelando, que quase cai para correr já no banheiro, escovar o dente, corre lá, faz o café. Que Deus é que vai falar com você dessa maneira, porque você está se movendo pelas tuas necessidades, pela pressão, mas não pelo propósito. E Deus é um Deus que fala no silêncio, não é no barulho. Amém? Então, o que ocorre quando nós não ficamos na presença de Deus? O que ocorre? Você sai
sem direção. Eu digo sem direção porque a única direção que vale a pena é a direção de Deus. A única direção que vale a pena é a direção de Deus, senão é perda de tempo. Muitas vezes corremos atrás, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Então você não ouve essa voz e você fica sem direção correta. Então Deus quer que você esteja na sua presença. Quando você corre, você só se cansa. Você só se cansa porque não é o se mover rápido, é o se mover de uma maneira precisa, específica na direção de Deus. Então eu vou atingir o meu alvo. Não é correr de um canto para outro. A velocidade não é sinônimo de avanço, porque eu tenho que correr, eu corro aqui, tropeça tudo, cai no carpete, tanta correria, porque tem que correr, tem que chegar na hora, sim, tem que chegar, mas você tem a direção onde você ir, o que fazer, o que realizar. Então a velocidade não é sinônimo de avanço. Antes de você correr, precisa saber para onde você vai. E quem vai te mostrar para onde você vai é Deus. Você não vai perder tempo. Nós corremos, quanto tempo nós perdemos correndo de um canto para outro, porque não temos a direção específica de Deus. E essa direção específica de Deus, eu só vou ter na pausa com Deus, na direção com Deus. Então, isso significa que é importante você mudar a sua maneira de se levantar a partir de amanhã. Começar a estabelecer um hábito. O que eu vou fazer primeiro? Vou ter uma pausa, um silêncio direcionado com Deus, para que tudo aquilo que eu faça na sua direção possa prosperar, possa valer a pena. Senão vai trazer canseira. Se você fica desconectado daquele que sabe todas as coisas, daquele que dá sentido, tudo que você fizer nesse dia vai ser cansaço, porque está desconectado. Porque é conectado com Ele que eu vou, como esse que nos conduz para a gente onde ir, a bússola, o GPS. Se eu estou conectado, Ele vai me levar no lugar certo. E saiba que esse GPS tem que ser divino, porque tem GPS que muitas vezes te levam na favela e você é morto. Então esteja consciente de que esse GPS seja divino, porque nem toda voz que você ouve é de Deus, nem toda direção e nem toda porta que se abre vem de Deus. Por isso eu preciso ter esse discernimento de estar na sua presença, para não perder tempo nem correr risco de ser destruído. O sucesso sem Deus é uma fantasia, é uma miragem. Porque correndo de um canto para outro, você pode realizar muitas coisas, você pode fazer muitas coisas, o fazer, o executar com a tua força, com a tua capacidade, você pode fazer, mas um sucesso sem Deus é uma fantasia, é uma miragem, parece que é real, mas não é, e te deixa vazio, falta algo. Falta a presença de Deus, falta a direção de Deus. O que eu estou falando é algo muito profundo para você se envolver com uma vida de mente de Cristo e fluir numa vida de maturidade, para que tudo aquilo que você realiza tenha sentido. Reconheça que esse dia é seu ou é de Deus? Reconheça que esse dia é de Deus. Reconheça que a tua vida é de Deus.
E Deus te deu. Então vale a pena consultar. Não seja autossuficiente, mas consultar a Deus nas decisões a serem tomadas, porque uma decisão em Deus vai trazer sucesso, vai trazer benefício, vai trazer saúde, vai trazer bem-estar, vai trazer prosperidade. Então não seja levado pela correria do dia a dia. O que se constrói sem caráter, mais cedo ou mais tarde vai cair. O que eu estou falando? Construir sem caráter é construir sem Deus, é construir sem temor de Deus. Quando você constrói sem caráter, o meu tema hoje é caráter e integridade. Quando você não está na presença de Deus e você constrói algo, esse algo que você constrói, mais cedo ou mais tarde vai derrubar, vai cair por terra. Então você cansou à toa, perdeu tempo, mas o Senhor está falando com você hoje. O sucesso verdadeiro não se mede por quantas portas você pode abrir. O sucesso verdadeiro não se mede ou não se avalia por quantas portas você pode abrir, mas quantas portas você faz com que ela permaneça. Muito fácil abrirmos portas, mas ela permanece, ela prevalece. Começamos um negócio e não funciona. Começamos uma outra coisa e não funciona. Então é importante saber se essa porta que você está abrindo realmente vem do Senhor. Quantas portas então você pode manter aberta? Não importa o quanto você abriu, importa quanto você mantém aberta. Importa quanto essa porta continua aberta e te traz bênção, te traz prosperidade. Sem você se trair. Porque há portas que não vêm da presença de Deus e você vai estar se traindo, vai se machucar, vai trazer perda, vai trazer prejuízo. Então uma porta sem integridade, uma porta sem caráter é uma brecha para você ficar prejudicado, para você ficar traído. Você está traindo a você mesmo quando age sem caráter, quando age sem integridade. Muitas vezes nós percebemos ou nos deparamos com situações, ou tipo porta, ou tipo bênção, que desde o início parece bom, mas tem um negócio lá dentro, uma falta de paz, um desassossego. E aí você, mas essa porta parece bom, mas essa porta é conveniente. É, né? A gente sabe. É conveniente. E nos lançamos naquilo. E qual é o final depois disso? Parece bom, mas lá dentro de você já tinha um negócio, tipo, te avisando que aquilo parece bom, mas não é bom. E você vai atrás. Porque parece que a única forma que você vai avançar, que você vai ter visibilidade, que você vai crescer, é rápido. É um crescimento rápido. É uma expansão rápida.
E você vai atrás disso, mesmo sabendo lá no fundo que aquilo o Espírito Santo já te falou, mas é conveniente, é convidativo, e você vai atrás. Vem aqui, por favor, me travou. Já, obrigado. Então, essa tensão entre o correto e o que te convém, essa tensão entre o que é correto, aparentemente, e o que te convém, ela é terrível, porque pode trazer um prejuízo incalculável, um prejuízo tremendo. Se você não tem clareza, você se quebra inteirinho. É preciso que haja uma clareza naquilo que você vai realizar, se aquilo realmente procede de Deus, e não simplesmente algo que é conveniente para você. Você já ouviu a voz de Deus, você está lá dentro, está falando, mas você quer fazer valer aquilo que vem na sua mente, porque é conveniente, e faz de conta que é de Deus. Você se traiu. Isso é trair a si mesmo. Então há uma maneira diferente de viver, uma forma de sucesso, de êxito, que não carrega culpa, que não se esconde de si mesmo. Há pessoas que lograram grandes coisas sem comprometer o eterno pelo urgente. Então muitas vezes nós comprometemos o eterno pelo urgente, pelo que nós priorizamos. A chave que escolheram essas pessoas é o caráter sobre o que é conveniente. Não só uma vez, mas todos os dias eu preciso escolher entre o propósito, o eterno e o que é conveniente. Isso é um estilo de vida. Não é fácil, porque você precisa confiar em Deus, para deixar de lado o que é conveniente, para deixar de lado o que é mais fácil, e escolher aquilo que te custa. Muitas vezes surgem então oportunidades tentadoras, com promessas de crescimento, de visibilidade, já falei, mas há uma condição: tem que mudar os teus princípios. Se Deus disse: trazei todos os dízimos, por exemplo, não, mas tem uma outra voz, aí você não obedece. Se Deus disse: não saia de fiador, né, senhor Roberto? Não saia de fiador, e você sai, mas Deus já falou que não é para fazer. Mas é um amigo, é um amigo que precisa, vai se estrumicar, porque Deus já falou. Não emprestarás dinheiro, você já sabe lá no fundo, mas você, é conveniente para você, então vamos pegar emprestado, vai trazer prejuízo. Então é importante nós escolhermos aquilo que nos custa e confiar em Deus. Ele não tem destruição para você, Ele não tem prejuízo para você, Ele não tem nenhum mal para a tua vida. Ainda que você esteja passando um momento de situação adversa, você escolhe aquilo que mais te custa, que é confiar em Deus, que é fluir na fé, que é fluir na obediência, porque lá no final você vai escolher um resultado positivo e de bênção, porque Deus não projetou para você nenhum prejuízo, nenhuma destruição, nenhuma morte, mas é bênção. Eu quero falar de um homem
antes de falar disso, que é melhor avançar lento com propósito que correr rápido atrás do engano ou do vazio. Quando você vende o teu caráter, sempre vai vender mais barato, e o preço que você paga depois, quando você vende o teu caráter, você vende os teus princípios, o preço depois no final é muito caro. Não negocie os teus princípios. Não podes agradar a Deus se tua bússola moral vai atrás do que te convém. Não podemos agradar a Deus se nós temos uma bússola moral que vai atrás do que nos convém, porque o que nos convém é mais fácil. E estar na presença de Deus, seguir os princípios de Deus, obedecer os princípios de Deus custa, mas no final você não vai se arrepender, vai ter bom resultado. Quero falar de um homem de caráter, que é essa força invisível, José. E com isso já fecho. José, amém, né? José do Egito, todo mundo conhece. Então há uma história de José que relata, Gênesis, vocês podem ler depois nas suas casas, está todo mundo rindo que já vou terminar, né? Gênesis 39, versículo 11 ao 12. A história de José relata, ele foi vendido como escravo, traído pelos seus irmãos, diz a palavra, mas nunca permitiu que a sua dor, ele passou dores terríveis, vendido pelos seus irmãos, ficando preso no cárcere. Mas antes disso, ele nunca permitiu que sua dor justificasse a sua desobediência. Ele não desobedeceu os princípios de Deus, ficou na presença de Deus. Um dia a esposa de Potifar seduziu, e eu digo um dia porque foram vários dias, se deparou diante do que é fácil e conveniente e prazeroso. Era uma boa oferta, uma mulher bonita. Ninguém estava vendo, ninguém viu, ninguém poderia saber se ele cedesse. Ninguém viu, ninguém podia saber. Ela estava sozinha, ela aproveitou que estava todo mundo fora e foi lá por cima de José de novo. Mas ele sabia que era contra os princípios dele, era contra os princípios do Deus dele. Então quantas vezes nós sabemos, e sabemos que é contra os princípios de Deus, e nós vamos atrás do que convém. Então ele se deparou com essa situação onde ele podia ceder, mas ele fugiu. Não porque ele era fraco, Moisés, mas porque ele era forte. Preferiu fugir, porque ele entende que nem todas as batalhas se vencem ali no presente, mas fugindo. Fugir das aparências da mocidade, diz a palavra. Tem aí o apóstolo Paulo falando que nós temos que fugir das más aparências, né? Então essa decisão que pareceu pequena, fugir da sedução daquela linda mulher poderosa, o que trouxe isso? Foi o que mudou tudo. Deus honrou ele, porque Deus viu, ele sabia que aquilo não era correto. Diante de Deus, aquilo não é correto. Mas o que ele fez? Ele não traiu a ele mesmo, e nem traiu ao seu senhor Potifar, e nem traiu ao seu Deus.
E o que resultou? Deus honrou ele, levantou, colocou ele em lugar de autoridade. Quer ser colocado em lugar de autoridade? Permaneça, prevaleça nos princípios de Deus, obedeça a palavra, obedeça o propósito em que você foi chamado, então será honrado, será levantado, será colocado por Deus onde quer que você deve estar. Alguém com caráter, Deus provou ele. Você pensou que Deus não sabia o que estava acontecendo? Não, Deus permitiu. E Deus então estava provando ele, para depois desse caráter ser provado, ele fosse colocado num lugar de honra e de autoridade. O que você faz no escondido, tira a tua autoridade no público. Eu vou repetir de novo: o que você faz no oculto, no escondido, tira a tua autoridade no público. José poderia no escondido agir, ninguém ia saber, mas ele honrou ao Senhor ali no escondido, no oculto, e Deus colocou ele publicamente, exercendo autoridade sobre toda uma nação. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe o que isso é? Adoração. É colocar a Deus em primeiro lugar. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos na presença de um Deus que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas e permite provações para que nós possamos galgar posições de governo, posições de autoridade, posições que nos levam a cumprir o nosso propósito, dirigido pelo Espírito Santo e não por emoções nem sentimento. Deus amado, que o teu povo aqui possa estar sendo dirigido pelo teu Espírito Santo, estar na tua presença, numa pausa antes de executar qualquer tarefa, de buscar resultados e produtividade, possa estar procurando direção na tua vida, para que tudo que nós formos fazer possa prosperar para a glória de Deus Pai. Louvamos o teu nome pela tua palavra, que nos levanta, que nos ensina, que nos edifica, que nos mostra o caminho a seguir. Louvamos o teu nome por esta palavra, Senhor, que irá conduzir os teus filhos de triunfo em triunfo, e não sermos traídos pelo conveniente e pelo fácil, pelas promessas miraculosas, mas pelas tuas promessas, vivendo em obediência, honrando a ti em primeiro lugar, obedecendo os teus princípios, porque o Senhor nos ama e não mente, e tudo o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Queremos ser movidos pelas tuas promessas e não pelo conveniente, não pelo que é fácil, não pelo resultado imediato de emoções, Pai, mas cumprir aquilo que nos custa, porque o Senhor está conosco para nos guardar, para nos guiar, para nos iluminar, para nos mostrar aquilo que verdadeiramente é correto. Louvado seja o teu nome. Vamos cantar Tudo Entregarei, Cristiane.